O tema desse vídeo é transbordar no descanso. E eu quero compartilhar aqui a palavra de Deus que se encontra em Hebreus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 13. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A gente só consegue descansar, fluir, transbordar na presença do Senhor, pela sua palavra e por obediência. Aqui no versículo 1 começa, temamos. Quando eu li, eu pensei, a sabedoria vem pelo temor do Senhor. É tudo sobre Ele. Ele nos dá promessa, Ele nos promete, e tudo que Ele fala para fazermos é para glorificá-lo, e a gente vive bem, com qualidade de vida, porque Jesus, Ele é tudo que a gente precisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a única verdade. E Ele é tão maravilhoso que Ele não precisa de nós para nada. Mas por amor a nós, Ele nos coloca no propósito dEle e a gente vive bem eternamente quando estamos nele, obedecendo. E aqui Ele fala, esforça, porque sabe que a nossa natureza humana é querer achar que a gente pode alguma coisa com a nossa força, do nosso jeito, que a gente tem entendimento grandioso com aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos, mas não. Por quê? Não é por nossa força, é pela mão poderosa do Senhor, é pela graça e misericórdia dEle. Não é de acordo com o nosso entendimento, pelo contrário, é por buscarmos sabedoria, discernimento e entendimento dEle, renovarmos a nossa mente nele, para vivermos com a mentalidade cristã, a mentalidade de Cristo em nossas vidas, para conseguir ter obediência. E aqui o descanso tem a ver com obediência. Nós, quando não descansamos, é porque a gente está se distraindo em desobediência, saindo do caminho, do propósito dele para as nossas vidas. Quando a gente não consegue descansar, é porque a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa naquele momento, naquela hora. Eu preciso fazer, você precisa descansar, você e eu precisamos. É obediência, tem promessa. E Ele nos disponibiliza para vivermos com a paz que excede todo entendimento.
A gente não consegue sem Ele. E como que a gente descansa? Buscando nele, nos movendo pela palavra dele, em comunhão com o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o que nos orienta para que ele seja glorificado e a gente possa servir as pessoas por onde passarmos, alinhados com a vontade dele. E aí a gente consegue descansar. Então, que todos os dias a gente busque ao Senhor, a presença do Senhor. É através dele que a transformação acontece quando estamos com o coração aberto para ele, como terra fértil, para que tudo que ele semear frutifique em nós e através de nós para que ele seja glorificado. Precisamos dele para tudo. Então, que todos os dias realmente busquemos mais comunhão, mais profundidade com o Espírito Santo, intimidade com o nosso Pai, para que realmente a gente consiga descansar vivendo em fé. Porque o descanso tem a ver com a fé. Ou eu creio que é Ele que vence tudo, ou eu dou liberdade para o Espírito Santo agir conforme a vontade nele, porque a fé que eu tenho nele, eu sei que é tudo sobre ele, ou eu me canso em desobediência. A gente não vive pelo que a gente está vendo, pelas circunstâncias. A gente vive pela graça e pela fé no Senhor. Jesus é a nossa esperança. Só que enquanto estamos aqui na terra, a gente se distrai. Por isso que a gente precisa entender que estamos aqui, mas a vida eterna é nele. Precisamos buscar nele. Temos um destino que não é aqui. Aqui estamos de passagem. Então, se a gente crê que a gente declara que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nada passa despercebido por ele, descansa. Viva por fé. Porque aqui a gente pode ter imprevisto aos nossos olhos, situações desfavoráveis, que nos pega de surpresa, mas para Deus não tem nada que tira do olho dele. Ele é o querer e o executar, em tudo tem um propósito. Então, quando vem os levantes, vem os momentos de tribulação, pode ser pelo motivo de levantes contras, ou que o próprio Senhor colocou para nos afiar, para nos amadurecer, para buscá-lo. No deserto, a gente busca o Senhor, a gente descansa em todos os momentos, porque Ele está em todos os momentos conosco. Então, que a gente não se distraia, mas que a gente realmente viva em obediência, pedindo discernimento para saber a hora de agir, a hora de descansar, é vivendo por fé, é buscando nele, é em comunhão com o Espírito Santo. Então, que a gente busque a presença do Senhor sempre, porque é só através dele que a transformação acontece, a vida eterna está nele e é através dele o querer executar que seguimos em obediência. Precisamos dele para tudo, todos os dias. Então, que a gente dependa, que a gente tenha essa vida de arrependimento, de renúncia dos nossos medos, das nossas distrações, enfim, do pecado, da desobediência, para que sejamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele vence tudo por nós, ele já venceu e ele disponibiliza tudo para nós termos uma vida em obediência, em santidade. Precisamos dele para tudo. E arrepender, deixar para trás aquilo que não faz mais parte, que já foi, para seguir para o alvo, sem deixar de ouvir a palavra dele para despertar hoje, agora, aqui como ele fala, quando ouvirmos a voz dele, a palavra dele, que a gente não endureça o coração, mas também precisamos dele, porque a nossa tendência é o orgulho, achar que a gente sabe alguma coisa com o nosso entendimento, coração duro, a querer fazer do nosso jeito, mas que a gente se arrependa do nosso coração duro, entregue para ele com o coração quebrantado, para que ele reine sempre e que o Espírito Santo faça do jeito dele. Precisamos ter aqui meditação, ler a palavra e nos mover por ela, para que o Pai seja glorificado sempre, tá bom? Então, descansa no Senhor. Descansemos no Senhor, nos esforcemos para isso, por nós não conseguimos, dependemos dele para tudo. Ele é tudo que precisamos, entregue tudo a ele, entregue. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus continue abençoando sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Bom descanso no Senhor.